Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece sutil, mas que a nossa fonte principal aponta como algo bem perigoso. O tema é a frieza espiritual. Um assunto fundamental. Totalmente. E a base da nossa conversa é um artigo teológico pastoral do Amarildo Clayton Godoy Brilhante. E o que eu achei fascinante é que ele não aborda isso como, sabe, uma crise de fé, daquelas cheias de dúvidas, de questionamentos. Não é uma crise barulhenta, né? Exato. É mais como um desgaste silencioso, um problema no relacionamento com Deus. Então a nossa missão aqui hoje é tentar entender o que é isso, por que é tão sério e, muito importante, como não confundir com outras experiências da vida espiritual. Perfeito. E para começar, o artigo já nos joga no olho do furacão. Ele cita aquela advertência de Cristo para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, que é uma frase fortíssima. Fortíssima. E o que me chocou foi o contexto. Porque Éfeso não era uma igreja, assim, fracassada. Pelo contrário, era super ativa, defendia a doutrina certinha, perseverava. Então, fica a pergunta, né? Como uma igreja tão exemplar na prática podia ter perdido o que era mais essencial? Essa é a grande provocação do texto, sem dúvida. E a primeira coisa que o autor faz é dar o diagnóstico correto. Ele diz que a frieza espiritual não é uma crise de agenda. Ah, boa! Não é falta de coisa para fazer. Não. Ele chama de uma patologia do afeto. Patologia do afeto, uau! Ou seja, o problema não era a falta de atividade. A agenda deles estava lotada. O problema é que o coração já não estava mais ali. Exatamente isso. O relacionamento vivo com Deus foi substituído por um sistema religioso que, olha, funcionava super bem, mas no piloto automático. O que era encontro transforma-se em mecanismo. Nossa! A paixão vira performance. Exato. E o mais incrível que o artigo mostra é que essa não é uma preocupação moderna. Não mesmo. É aqui que a conversa fica muito interessante. Porque o texto nos leva lá para os primeiros séculos do cristianismo e mostra que os monges do deserto eles já tinham um nome para isso. Tinham assídia. Assídia, isso. E a compreensão que eles tinham disso era de uma profundidade, assim, impressionante. O texto cita um monge do século IV, Evagrio Pôntico, que descreveu a assídia de um jeito que vira a nossa lógica de ponta cabeça. Como assim? Ele disse que ela não leva necessariamente à inatividade. Pelo contrário, ela corrói o amor no meio da atividade religiosa. Peraí, isso muda tudo. Então, o monge mais ocupado do mosteiro, aquele que fazia todas as tarefas, podia ser justamente o que mais sofria de assídia? Podia e provavelmente era. É o oposto do que a gente pensa sobre preguiça espiritual. Faz todo sentido. E outro nome que o artigo traz, João Cassiano, reforçou isso. Ele dizia: assídia não é preguiça, é desalento. Não é abandonar fé, mas é o esvaziamento do prazer em Deus. Nossa. A conclusão do artigo sobre esse ponto é cirúrgica. Trata-se do tédio da alma que continua servindo, mas já não ama. E essa frieza, ela não começa com uma rebeldia, ela começa com pequenos abandonos, sabe? A oração que vira só uma lista de pedidos, a leitura que vira obrigação. O artigo é bem duro na forma como ele classifica isso. Ele usa a palavra pecado. Para quem olha de fora, pode até parecer um exagero, né? Afinal, a pessoa continua ali fazendo tudo certo. Por que essa condição é vista de uma forma tão séria? Porque a ótica do texto e da própria Bíblia é a de uma quebra relacional da aliança. A linguagem que Cristo usa em Apocalipse não é de um chefe avaliando um funcionário, sabe? É verdade. É a linguagem de um noivo falando da sua noiva. A dor que ele expressa ali é uma dor de relacionamento. Nossa, quando se olha por esse ângulo de um noivo e não de um chefe, a coisa toda muda de figura, né? Muda completamente. Por isso que a acusação de abandonar o primeiro amor não é sobre um cansaço ou uma falha emocional que passa. O artigo chama de infidelidade afetiva. Infidelidade afetiva é pesado. É.
E é por isso que é um pecado, porque fere o principal mandamento, amar a Deus de todo o coração. O serviço, mesmo que seja para Deus, se torna um ídolo. O fazer para Deus toma perigosamente o lugar do estar com Deus. Peraí, esse ponto é muito forte, porque na prática a gente tende a valorizar demais o fazer. Uma pessoa super ativa na igreja é vista como um exemplo. O artigo está dizendo que essa mesma pessoa pode ser, na verdade, o caso mais grave de infidelidade afetiva. Isso é bem Contraintuitivo. É exatamente essa a advertência. E tem mais. O artigo aponta para uma consequência moral bem direta disso. Qual? Um coração que esfria perde o discernimento, perde a capacidade de enxergar as coisas com clareza espiritual. É como se a bússola moral começasse a falhar, a girar sem rumo. Faz sentido. E o texto lembra que o próprio Jesus, lá em Mateus, ele conecta o aumento da maldade na sociedade com o esfriamento do amor. Onde o amor esfria, a vigilância moral, ela enfraquece. A indiferença espiritual não é um estado neutro. Ela cria um terreno fértil para outros problemas, porque a alma simplesmente para de reagir. Ok, então, como essa condição se manifesta na prática e o que a causa? O artigo dá algumas pistas? Dá sim. Ele lista alguns sintomas bem claros, quase um check-up. O primeiro é quando Deus vira um conceito, um objeto de reflexão e deixa de ser uma presença viva. Vira teologia sem devoção. Exato. Outro sintoma: as práticas espirituais como o orar, ler a Bíblia, que antes davam prazer, viram um fardo. Apenas itens numa lista de tarefas. O dever no lugar do desejo. Perfeito. Isso se espalha, sabe? A comunhão com os outros perde profundidade. Vira algo opcional, quase um evento social. E, por fim, a urgência de compartilhar a fé. Ela some. E as causas? O texto aponta algumas armadilhas. Aponta. Uma delas é o ativismo desmedido, que você mesma falou. Fazer tanto para Deus que não sobra tempo para estar com Deus. Outras são as decepções não resolvidas que vão criando um cinismo, sabe? Uma amargura silenciosa. O apego aos valores do mundo também. E por fim, a tal da autossuficiência espiritual. A gente esquece que depende da graça e começa a operar na própria força. Ok, mas isso me levanta uma dúvida. Às vezes a gente se sente seco, distante, mas não por indiferença. A pessoa sofre com isso. O artigo fala sobre essa diferença? Fala. E essa é uma das distinções mais importantes do texto todo. Ele diferencia a frieza espiritual da noite escura da alma. Ah, sim. A noite escura da alma. Qual a diferença, então? É crucial. Na frieza, o que domina é a indiferença voluntária, a acomodação, o coração não sente falta de Deus e a pessoa meio que não se importa com isso. Ok. Já na noite escura da alma, a pessoa também sente uma secura, um vazio, mas isso vem com um desejo intenso e até doloroso pela presença de Deus. O artigo cita o Salmo 42 para ilustrar. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Entendi. Então quem está na noite escura está com sede, sofrendo e clamando por essa água. Quem está frio espiritualmente, nem sede sente mais. Exatamente. Quem está em provação suspira. Quem está frio acomoda-se. E por isso a resposta é diferente. A noite escura exige perseverança. A frieza exige arrependimento. Certo. O diagnóstico é pesado, mas, felizmente, o artigo não para aí, né? Ele propõe um caminho de volta, um tratamento, com base na própria fala de Cristo em Apocalipse. Sim, ele descreve o que seria uma pedagogia espiritual em 3 passos. O primeiro é lembrar-se. A restauração começa com a memória. Não é sentir saudade. É um ato consciente de lembrar como tudo começou, o valor da graça. É como olhar uma foto antiga de um relacionamento para lembrar por que ele começou. E o segundo passo? O segundo é arrepender-se. E o artigo frisa que isso é mais que um remorso. É reconhecer que a frieza é um desvio de rota relacional e moral. É uma mudança de mente e de direção para colocar o coração de volta no lugar certo. Lembrar, arrepender. E o terceiro?
O terceiro é praticar. E aqui tem uma frase no artigo que é a chave de tudo. Não se espera sentir para agir. Age-se para voltar a sentir. Uau, isso é forte. É muito forte. O caminho de volta envolve retornar às primeiras obras. A oração simples, a comunhão sincera, não como uma barganha com Deus, mas como ferramentas que o Espírito usa para soprar as brasas e reacender o fogo. Entendi os 3 passos. Mas essa última parte, age-se para voltar a sentir. Não corre o risco de virar um novo tipo de performance? De fazer de novo de forma mecânica, só que agora esperando que o sentimento volte? Excelente pergunta. O artigo sugere que a proteção contra isso está na motivação. Não é uma ação para merecer o sentimento de volta. É um ato de fé que diz: eu escolho voltar para o lugar onde o amor pode florescer de novo. É sobre cultivar o jardim, não forçar a flor a nascer. Exatamente. E, para além da restauração, o artigo fala de práticas de manutenção do fervor. Ah, para o problema não voltar. Isso. E a ideia central é que isso não acontece por esforço isolado. Requer uma vida contínua no espírito, de dependência diária e, claro, a comunidade. O texto usa aquele princípio antigo: brasas isoladas se apagam. Então, juntando tudo, a grande conclusão do artigo parece ser que a frieza espiritual é perigosa porque ela é confortável, é silenciosa. Não é um pecado que grita, que causa escândalo. É uma morte lenta. Essa é a grande advertência. Mas a mensagem final não é de condenação, é de esperança. O autor nos lembra que o mesmo Cristo que diz "tenho contra ti", é o que logo depois diz: "Eis que estou à porta e bato". A repreensão é um convite, é um ato de graça, um chamado para acordar. O convite não é para recuperar uma emoção, mas para se reconectar com uma pessoa. O primeiro amor não é uma experiência a ser revivida, mas um relacionamento a ser restaurado. E essa ideia de relacionamento, e não de performance, permeia todo o texto, né? O artigo termina dizendo que Deus não deseja só servos eficientes, mas filhos e filhas que o amem de coração inteiro. Exatamente. A meta não é a produtividade, é a alegria na relação. E a reflexão final que o artigo nos deixa é bem provocativa. Manda. Ele conclui que retornar a esse primeiro amor é redescobrir que Cristo é o tesouro supremo. E isso levanta uma questão importante para se pensar. O que significa na prática algo ou alguém ser o tesouro supremo na vida de uma pessoa? E como as rotinas, as pressões do dia a dia podem silenciosamente tentar substituir esse tesouro por outras coisas. Coisas que podem até ser boas, mas que não são o principal.